aumentado os casos de Covid aqui na Paraíba, não é? As novas recomendações é o uso de máscaras em todo o estado. Eu pergunto, e a vacinação serviu para quê? Eu acho que tem que incentivar, não é nem máscara, é a vacinação de quem não completou as etapas. Vamos ver a matéria, porque estão querendo... terminou a eleição, já estão querendo criar um caos. A dengue está matando talvez muito mais. Quantos óbitos nós temos, Tina? Eu quero ver quantos óbitos nós temos hoje aqui na Paraíba. Pra gente ver. É aquela mesma situação. Terminou a eleição, né, tem muitas farmácias aí com estoque de máscara, querem vender mais remédio, não é? Eu tenho um amigo que pegou Covid 2 dias, estava bonzinho. É o caos que estão querendo criar, vamos aqui, põe. Aumento dos casos de Covid no nosso estado, é claro que há uma preocupação geral, não só na questão do comportamento pelo uso, o retorno das máscaras, mas bem como as testagens que devem ser feitas e as prevenções. Por isso, nós vamos conversar agora com o médico infectologista, Dr. Fernando Chagas, para saber sobre essa nova onda, o retorno da Covid. Como é que estamos nessa realidade aqui em João Pessoa, em todo o reflexo da Paraíba, onde nós temos mais de 1.800 pessoas testadas aí, aprovadas para a Covid. Como é que fica a situação e esse controle nosso estado? Qual a sua opinião sobre isso? A gente também não esperava, acho que ninguém esperava, né, essa nova onda, esse aumento de casos, mas infelizmente uma variante que ela tem a capacidade de fugir do que a gente chama de imunidade neutralizante. O que significa? Você vacinado, você não evolui para forma grave, mas você pode ter um risco real de apresentar a doença. Não que as pessoas vacinadas não tivessem adoecido com as variantes anteriores, mas nas variantes anteriores existia um risco menor disso acontecer. Se a gente vacinasse 100 pessoas e essas 100 estivessem expostas ao vírus, em média 60 ou 50 que apresentariam a doença. Agora não. Quem se expor, mesmo vacinado, pode adoecer. Esse é o grande risco quando a gente pensa principalmente nos idosos, nas pessoas com fragilidade corpórea, que tem sido a grande quantidade de pessoas que têm também sido, estão internadas nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, a gente já está 10 leitos de enfermaria com 8 ocupados no momento, né? Isso porque a gente conseguiu dar alta a alguns pacientes e na UTI também já estamos com 9 pacientes na UTI, coisa que não pensávamos que voltasse a acontecer e está acontecendo. Então, a gente precisa testar mais, né? Muita gente comprou os testes de laboratório, de farmácia. Se você for numa farmácia agora, você vai ter dificuldade de encontrar aqueles testes, autotestes de farmácia. Muita gente comprou, positivou, mas são testes que não foram repetidos no laboratório. Então, tem muita subnotificação. Muito provavelmente temos muito mais essa quantidade de pessoas positivas nesse momento, tá? E a gente precisa buscar esse diagnóstico para poder buscar o isolamento e evitar que chegue, principalmente nos idosos e nas crianças que ainda não foram vacinadas. Há essa preocupação com relação ao retorno da Covid e nos casos graves da doença. O senhor falou aí sobre as internações na UTI, esses 9 casos. Como estão hoje? Olha, a gente está, por exemplo, na UTI com 9 pacientes internados. Desses, mais da metade, nem sequer, parece loucura, mesmo 2 anos depois do início da vacinação, mais da metade não tem uma dose de vacina sequer, né? Então, acho que já está mais que provado, são 2 anos de vacinação. A gente não está vendo pessoas morrendo porque foram vacinadas. A gente está vendo, infelizmente, não deveríamos mais ver pessoas morrendo por conta da doença, né? Então, a doença está avançando, a gente precisa atualizar o cartão vacinal das pessoas, é o que diminui o risco da pessoa evoluir para forma grave. Lembrando, gente, muitas vezes você é vacinado, mas você tem doença no coração, você tem doença nos rins, você tem doença no fígado. E essas doenças, elas podem comprometer o seu corpo, descontrolar, mesmo na forma leve da Covid. Por isso, o ideal mesmo é evitar pegar a doença, principalmente usando máscara e lavando as mãos. É o que disse, pessoa que não tomou nenhuma dose ainda, nenhuma. Aí é brincar com fogo, né? Aí é você ir pra beira do fogão e ficar passando a mão na chama pra ver se queima.